Eu fiquei sonhando com as reuniões. Se a gente pudesse fazer a reunião e com um quadro desse compartilhado no centro e com as fotos todas em volta e todo mundo participando. Eu não consegui isso, mas depois disso começou a vir coisas novas e eu vou apresentar para vocês sobre questionamentos. E sobre esses questionamentos, eu consultei as pessoas mais próximas que se comunicam comigo, o que elas gostariam de questionar, quais são os questionamentos que cada um tem. Então, juntei alguns e vou dividir com vocês. Então, quando a gente fala em questionamento, se você olhar na imagem, tem questionamentos alegres, que são bons, que a gente recebe, e tem questionamentos para alguns que são tristes. E aí é que eu quero dedicar essa reunião para orientar um pouco sobre isso. Quando a gente fala em questionar, é bom observar o significado que tem para cada um e o significado que vai ter para nós. Levantar questões sobre. Pôr em questão, contestar, questionar, né? Fazer perguntas a, interrogar, indagar. Ok. Então, tendo essa ideia, eu quero conversar com vocês sobre o seguinte. A pergunta questionar, fazer esse tipo de questionamento, acelera o nosso desenvolvimento? O que você pensa? Será que fazer questionamentos ajuda a gente a crescer? Certa vez eu falei num bate-papo aqui que o nosso equilíbrio poderia ser observado através das nossas dúvidas. Então, quer dizer, se você tem muitas dúvidas, com certeza você acaba se tornando uma pessoa desequilibrada, porque isso te atormenta um pouco. Então, o que eu queria lembrar aqui? Quer dizer, como é que eu posso me livrar das dúvidas? Então, essa é a ideia principal que eu quero te passar. Quer dizer, procure observar a orientação e veja se é possível para você livrar-se das dúvidas. E tem umas coisas que eu vou argumentar aqui que eu queria que você pensasse. Antes de continuar, lembrando umas coisas importantes que o Zé fala sempre, sobre a importância da memória, né? E a gente tem essas memórias de sensação, de pensamento, de imaginação, que é o que eu vou te propor, tá? E, em função das suas vontades. Lembrando sempre que ele fala sempre de um eu pequeno e um eu grande, quer dizer, o eu do ego e o eu transcendental, aquele que vai além dos limites. Também lembrando uma coisa importante que o Edson conversou com a gente, sobre os 20% e 80%. Quer dizer, 20% da minha dedicação corresponde a 80% do que eu sou. Então, eu acho que você pode pensar um pouquinho em melhorar isso. E ele sugeriu lá que a gente, para achar esse norte, respondesse essas 3 perguntas que eu quero reforçá-las novamente. O que é mais importante? O que dá sentido à minha vida? O que se quer fazer na vida? O que eu quero fazer durante essa minha caminhada? Então, e tem esse pensamento que eu achei legal também, que diz assim: neste mundo de mudanças constantes, as únicas coisas totalmente controladas são as escolhas que fazemos. Então, quer dizer, em todas essas mudanças,
O importante para definir o nosso norte são as nossas escolhas. E lembrando isso, eu quero que a gente se prepare um pouquinho com algumas reflexões iniciais para, digamos assim, criar abertura. A vida não rebobina, ela só toca para frente. Então, faça o que te faz feliz. Procure lembrar disso. A vida não rebobina, ela só toca para frente. Então, faça o que te faz feliz, ou use a imaginação e transforme. Tem uma coisa que eu coloquei aqui, fazer um exercíciozinho para o cérebro, que diz assim: o que é uma pessoa chique? Ser chique é ser feliz. Ser elegante é ser honesto. Ser bonito ou bonita é ser caridoso ou caridosa. Sábia é a pessoa que sabe ser grata. Então, seja grato, aprenda, pratique, e aí o resto é inversão de valores. Então, exercite seu cérebro, seja chique, elegante, bonito e sábio. Gostei, assim, para a gente iniciar, lembrar disso. Princípios básicos: amor, honestidade, verdade, respeito. Sem isso, em sua vida, você não tem nada. Então, quer ter alguma coisa na sua vida? Tenha amor, honestidade, verdade e respeito. Achei muito interessante isso. E agora, uma coisa importante também, que a gente tem que ter consciência: desaprender todas as informações falsas com as quais fomos programados leva tempo e paciência. Quer dizer, quantas coisas nós ouvimos na escola, em grupos, brincando, e nos programaram, e que agora a gente tem que desprogramar, porque ficou lá na memória, e se a gente usou algumas vezes, ficou automático. E se ficou automático, você tem que dedicar um pouquinho para cuidar disso. Ok, feito o aquecimento, vamos voltar aos questionamentos, e eu quero que você teste com carinho a didática que eu vou te apresentar, e, se possível, se funcionar para você, eu gostaria que você me informasse. Então, eu vou te colocar alguns questionamentos que são comuns para a grande maioria, e quando eu terminar de ler, mentalmente você responde: hoje eu penso assim. Então, eu coloco o questionamento e você se responde aí dentro de você: hoje eu penso assim. E dá uma complementação simples, é como se você estivesse falando com uma criança, o mais simples possível. Então, hoje eu penso assim. Agora, a gente tem que crescer. Para a gente crescer, tem que criar uma predisposição. Esses questionamentos que eu vou colocar, no final, eu vou responder, mas só depois de passar por eles uma vez. Então, quando você terminar, hoje eu respondo assim: hoje eu entendo isso. Aí, depois de falar isso, você complementa: mas eu ainda gostaria de ouvir fulano ou fulana me falar sobre isso. Alguém do seu relacionamento, alguém que você tem respeito. Tá? Não importa que se vai falar ou não, o importante é que você diga isso, e aí você vai entender. É criar uma predisposição, uma abertura. Hoje eu entendo assim, mas eu gostaria de ouvir fulano de tal ou ciclano falando sobre isso. Tá? Ok. Então,
Se você entendeu a didática, observe a nossa primeira pergunta. Eu estou cuidando do meu desenvolvimento? Lembre-se de dar uma resposta. Eu estou cuidando do meu desenvolvimento? Quem eu gostaria de ouvir falar sobre desenvolvimento? O que acelera meu desenvolvimento? Olha aí para o quadro, para o slide, e procure fazer as duas coisas importantes. O que acelera meu desenvolvimento? Quem eu gostaria de ouvir falar um pouco mais sobre acelerar desenvolvimento? O que é mais importante na minha vida? O que é mais importante na minha vida hoje? Quem eu gostaria de ouvir falar sobre isso? As coisas importantes da vida. Quais meus medos? Eu tenho algum medo? Eu gostaria de ouvir quem falar sobre medos. Em que eu estou apegado? Em que eu estou apegado? Pense em apego. Coisas que é só meu, é meu, é meu, é meu. Pense um pouquinho em que eu estou apegado. Quem eu gostaria de ouvir falar sobre apego? Eu estou desistindo do meu sonho, ou de algum sonho? Já desisti de algum sonho? Por que eu estou desistindo do meu sonho? Ou por que eu já desisti do meu sonho? Eu gostaria de ouvir alguém falar sobre desistência de sonho. Quando o meu projeto depende de outros, como esperar? Quando o meu projeto depende de outras pessoas, como esperar? Como é que eu faço isso hoje? Eu gostaria de ouvir alguém me falar sobre isso. Qual a importância da meditação em minha vida hoje? Qual a importância da meditação em minha vida hoje? Como melhorar meu desenvolvimento espiritual? Hoje, o que eu penso sobre melhorar meu desenvolvimento espiritual? Tem alguém que eu gostaria de falar sobre desenvolvimento espiritual para mim? Eu observo exemplos. Quem eu gostaria de ouvir falar sobre exemplos? Qual a importância dos amigos para mim hoje? O significado de amigos.
Eu gostaria de entender mais sobre amigos. Quem que eu gostaria que me falasse sobre isso? Qual a importância dos modelos? Normalmente, a criança se molda através de artistas, pelo que ela observa. Como é que você pensa hoje sobre modelos? Quais foram teus modelos durante algumas épocas da sua vida? Você gostaria que alguém falasse para você sobre modelos? Qual a importância do líder? Você já teve líder intelectual, líder profissional, líder político, líder espiritual? Qual foi a importância e como é hoje para você pensar num líder, observar um líder? Lembrando que o líder a gente respeita, observa, segue. O que eu devo colocar em prática hoje para mim? O que eu devo colocar em prática? A gente recebe uma quantidade enorme de orientações, informações, mas o que é que eu devo colocar em prática? Sobre essa ideia, eu gostaria de receber algumas dicas de alguém, como facilitar, colocar em prática certas coisas da minha vida. Eu devo acomodar-me em alguma idade? Com a idade que eu estou hoje, estou acomodado? Ou eu posso continuar, eu posso melhorar? O que eu penso hoje? Eu gostaria de ouvir alguém que eu admiro falar sobre acomodação em função da idade. Muito bem, respire fundo e agora relaxe e lembre-se que você vai ouvir o Júlio. É uma ideia, é como o Júlio pensa hoje. Será que ele pensou a vida inteira assim? Será que eu tenho que me incomodar com isso? Eu tenho que ver o que eu posso fazer para melhorar a minha forma de pensar sobre as coisas. Então, é como o Júlio responde. Então, veja, eu estou cuidando do meu desenvolvimento muito. Eu medito pelo menos 2 vezes por dia. Me preocupo em repassar as coisas que eu aprendi. Então, à medida que eu faço isso, eu penso que eu estou cuidando do meu desenvolvimento, melhorando cada vez mais. O que acelera meu desenvolvimento? É quando eu fico com vontade de ajudar. Então, toda vez que eu sinto vontade de ajudar alguém, começam a vir informações, ideias, leituras, enfim. Sempre que eu penso em querer ajudar, alguma coisa acontece para acelerar o meu desenvolvimento. E eu gosto muito disso. O que é a coisa mais importante na vida hoje? É procurar repassar as coisas que me fizeram bem e chamar a atenção das que me fizeram mal. Então, a coisa importante hoje para o Júlio é procurar organizar as coisas que fizeram bem e também orientar sobre as coisas que fizeram mal. Quais meus medos? Eu acho que eu tive medo até de animais e de coisas espirituais até fazer
o curso de meditação. Depois disso, eu cuidei e eu acho difícil. O Júlio sente medo. Então, eu acho que com as técnicas que eu aprendi, de autoenergização, de programação, de consertar coisas, os meus medos foram desaparecendo. Em que eu estou com apego? Eu acho que hoje o apego que eu tenho é não incomodar os outros. Então, eu procuro manter a minha liberdade, ter minha independência, com a idade que eu estou, meus 75. Então, eu tenho que cuidar de não ser estorvo para os outros. Então, quer dizer, eu não sou apegado às coisas, só simplesmente cuido para que a vida me ofereça a maior liberdade possível e que as pessoas gostem de conviver comigo. Por que eu estou desistindo do meu sonho? Essa pergunta foi feita por uma pessoa e eu queria conversar um pouquinho sobre isso. Eu mudei meus sonhos, mudei. Eu quero dizer para você o seguinte, que eu sempre que desisti de um sonho é porque apareceu um outro melhor. Você vai me ver comentar ainda sobre isso. Mas quando eu deixei de lecionar na universidade, é porque eu estava dando treinamento de desenvolvimento pessoal. Ou seja, sempre que eu desisti de uma coisa importante que eu queria, ou estava tendo, foi porque surgiu algo que eu achei mais importante para fazer. Então, quando você está se batendo com um sonho, pergunte, tem algo melhor que eu possa fazer? Eu acho que isso pode ajudar. Quando o meu projeto depende de outros, como esperar? Quer dizer, eu estou trabalhando numa equipe e a gente tem um projeto e eu já estou pronto. E tem um monte de gente que está empurrando com a barriga. Então, como é que eu espero para realizar esse meu projeto que depende de outros? Se você criar ansiedade e revolta, você vai estragar tudo. Então, o que eu costumo fazer é o seguinte, é começar a projetar e energizar os outros para que eles concluam o projeto também. Quer dizer, dar força ao invés de revolta. Então, quando você tem um projeto num grupo, procure, se você está pronto, energizar as outras pessoas para que elas concluam também e, assim, o grupo consegue realizar o projeto mais rapidamente. Então, é importante pensar sobre isso. Qual a importância da meditação em minha vida? Hoje ela é fundamental e desde que eu aprendi e passei a usar e ter resultados, ela é uma das coisas mais importantes para eu iniciar qualquer coisa ou antes de qualquer coisa. Quer dizer, a meditação é muito importante na minha vida. Como melhorar meu desenvolvimento espiritual? Então, essa pergunta me fizeram também, e eu quero que você pare para pensar. Então, no meu caso, eu sempre admirei pessoas, modelos. Então, quando a gente quer melhorar o desenvolvimento espiritual, a gente tem que procurar alguém que seja um modelo para você. E aí, ao seguir aquele modelo ou observar aquele modelo, automaticamente o desenvolvimento espiritual vai acontecer com você. Tem uma coisa importante, que é você aprender a trabalhar com sonhos. Ajuda muito no desenvolvimento e na compreensão da parte espiritual. Então,
Se você ainda não aprendeu níveis mais profundos, nível teta, etc., procure usar as ferramentas que você tem, que são os sonhos. Júlio, eu devo observar exemplos? Claro, e deve. Então, quando tem alguns exemplos que te chamam a atenção, observe. Observe o comportamento da pessoa, que a gente aprende muito. E os exemplos que também não servem, que são agressivos, observe também para se livrar disso. Então, exemplos são as coisas mais importantes que a gente tem para crescer. Então, observar exemplos de pessoas que interessam e de pessoas que não interessam a gente acompanhar. O que devo colocar em prática? O que te faz bem. Se te faz bem, se você viu que faz bem para alguém, para os teus modelos, os teus exemplos, então colocar em prática é o que traz conhecimento. Então, para você adquirir conhecimento, as coisas que eventualmente você sonha ou pensa que possam te ajudar, coloque em prática, porque só pensar nelas não resolve. Júlio, eu devo acomodar-me em alguma idade? Aqui tem uma coisa que eu chamo de bom senso. Então, tem coisas que eu não posso fazer mais como eu fazia aos 40, aos 35, o meu corpo mudou. Então, eu tenho que respeitar meu corpo. Quando eu era criança, tinha coisas que eu não podia fazer. Na terceira idade ou na idade mais avançada, eu tenho que lembrar disso. Mas só que a mente, a imaginação, isso eu posso continuar e melhorar sempre. Então, tem que dar uma olhada que a idade cronológica tem muito a ver com o nosso corpo, a parte física, tanto quando nascemos e depois quando chegamos na outra ponta. Então, acomodar-se em quê? Então, tem que dar uma olhada e entender um pouquinho como é que funciona isso. Qual a importância dos amigos? Os amigos é a coisa mais importante que a gente tem, porque, além de a gente cuidar deles, eles cuidam da gente. Eles procuram nos ajudar para que a gente tenha um melhor. Então, os amigos, a gente tem que preservar e ajudar e ter gratidão por eles. É importante para a vida da gente. Qual a importância dos modelos? Modelos. Então, na nossa formação, inicialmente, a gente começou a nossa formação observando modelos. Então, a gente se molda sempre. A gente pode se moldar também na terceira idade, na velhice, observar pessoas e procurar rever valores que foram implantados no passado que a gente pode mudar. Então, a gente pode mudar esses valores observando modelos ideais, modelos que a gente gosta. Então, pense nisso e observe seus modelos. Qual é a importância do líder? Eu não sei como você responde. Líder. Líder é alguém que você segue, que você obedece. O primeiro líder e a primeira líder que a gente tem é o pai e a mãe. Então, assim que a gente começou a crescer e ter entendimento, a gente obedecia o pai, a mãe, depois os irmãos, depois os professores e tal. Bom, a gente foi aprendendo a obediência. Então, tinha algumas pessoas que a gente aprendeu a obediência. Quando eu olho para a minha vida, então,
eu dou uma volta, então, meus líderes intelectuais. Então, durante a faculdade do curso de matemática, eu tive 2 professores que eu admirava e observava. As 2 matérias que eu admirava esses professores, eu passei a dar aula dessas matérias na universidade. Então, um era o professor de cálculo e o outro era um professor de lógica. Então, esses 2 caras, quando eu penso nos meus professores da faculdade, eu sempre lembro desses 2. E é gozado que, com eles, foi que eu aprendi para ensinar. Então, quando você respeita e observa e acata, a gente tem condições disso. Na área profissional, então, da mesma forma, quando você admira alguém e observa alguém, fica mais fácil você ajustar a sua profissão. Quer dizer, se você entra numa profissão sem ter escolhido um líder, um modelo para você, fica difícil. Na parte política, por exemplo, tem uma coisa que eu lembro. Eu vi minha mãe e meu pai chorarem por causa do Getúlio Vargas. Eu era bebê, bebê não, adolescente, morava no sítio. Tá? Na mesma época, eu aprendi na parte espiritual, eu já conversei às vezes com você, o Papa Pio XII foi um modelo para mim nessa época, tinha uma freira também no colégio que eu estudava, e aí tanto assim que eu aprendi a rezar a missa em latim, em função do respeito que eu tinha por essas 2 pessoas. Então, eu acho importante que você pense nas suas lideranças para que daí fique mais fácil você cuidar dos seus questionamentos. O que significa para você educar? Eu não fiz essa pergunta antes. Eu estou fazendo agora porque eu quero que você pense um pouquinho sobre educar, educação. O que é para você? Então, eu coloquei aqui uma coisa para que a gente pense, visa o nosso desenvolvimento. Então, a educação que a gente recebe tem a ver com o nosso desenvolvimento intelectual, mental, espiritual, físico. É legal você pensar sobre isso. Também, eu queria te chamar a atenção que a gente se educa mais por exemplos. Quando você quer ajudar a educar alguém, lembre-se da importância dos exemplos. É com exemplo que você melhora a educação de alguém. Eu achei isso interessante, que diz assim: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num momento, a tua fala seja a tua prática. Quer dizer, o importante na educação é você agir como você fala. Então, é importante você pensar para a sua vida isso. Educar é disciplinar. E o que é disciplinar? É ensinar. Isso você já sabe. A melhor forma de ensinar, tem uma melhor forma de ensinar, é com uma equipe. Então, digamos, nosso grupo aqui é uma equipe, cada um procura e a gente aprende, acelera, melhora. Então, quando você quer ensinar alguma coisa para alguém, se você trabalhar em grupo, ajuda bastante. Então, o que eu queria lembrar? Que quando a gente trabalha em equipe, eu já conversei com vocês, tem algumas coisas que são importantes. Sorriso, o acolhimento, a participação ativa, a simpatia, a abertura ao diálogo, foco em soluções. Então, trabalhar em equipe, a gente tem que cuidar um pouquinho disso. Lembrando que nós temos diferenças, então, quando a gente percebe, quando os outros percebem,
A percepção vem através da comunicação, do comportamento e da atitude. Então, a percepção que temos antes de aprender é através da comunicação, do comportamento e das atitudes que vão gerando as diferenças para que a gente possa administrar as coisas. Então, lembrando que a gente tem que administrar numa equipe religião e cultura, princípios éticos e morais, personalidade, pensar, agir e sentir, individualidade pessoal, social e profissional. Cada um de nós tem isso, uma educação formal e informal. Cada um de nós recebeu isso. Cada um de nós tem uma família diferente, experiências pregressas, quer dizer, as experiências que a gente já teve anteriormente e o que a gente traz na genética. Então, essas diferenças a gente tem que lembrar se você quer, digamos assim, se equilibrar mais dentro do seu grupo. Eu já lembrei isso também e eu vou reforçar aqui. Você nunca será um bom líder se não for um bom exemplo para a sua equipe. Então, se você tem uma equipe, participa de alguma equipe, e você quer melhorar sua liderança, lembre-se de ser um bom exemplo. Isso vai ajudar e muito. Eu também chamei a atenção, e como a gente está falando em melhorar a qualidade de vida, a gente precisa lembrar e pensar sobre escutar. Larry King disse, nada que eu disser hoje me ajudará a aprender coisa alguma. Portanto, se quero aprender, só posso fazer isso ouvindo. Então, por isso, a gente tem que dedicar um pouquinho nessa parte. Eu sou um bom ouvinte? Eu chamei a atenção de você isso. Se você interrompe os outros antes dele terminar as suas ideias, você não é um bom ouvinte. Então, tem que cuidar um pouquinho disso, cada um de nós. E lembrar que os hábitos, você tem cuidado deles? Que hábitos você está cultivando? Tá? Você tem melhorado os seus? Eu quero lembrar de algumas coisas importantes. Quando você escolhe um hábito, escolhe o resultado final desse hábito. A gente já falou disso. Você decide e você tem a ferramenta. De vez em quando, dê uma olhada, refaça controle de hábitos bons e os que não interessam. Então, a gente tem que lembrar. Com bons hábitos, a vida fica mais fácil, todo mundo sabe disso. Tá? Com maus hábitos, a vida fica difícil. E o Neruda diz assim, morre lentamente quem se transforma em escravo de um mau hábito. O escravo de um hábito, né? Quem é escravo de um hábito é ruim. Eu coloquei aqui algumas imagens para, de repente, chamar atenção e que a gente se cuide um pouquinho mais a respeito disso. E as últimas dicas, para você pensar um pouquinho, ninguém pode prejudicar você a não ser você mesmo. Então, a responsabilidade é tua. O Edson colocou uma coisa e ele colocou tudo junto, e era isso que eu queria falar, porque, de repente, ele queria fazer mais ou menos assim. A força de vontade, capacidade de agir. Então, a nossa ação depende de atenção, interesse e desejo. É isso que interessa para você colocar em ação alguma coisa. E aí ele colocou uma coisa assim, olha, a vontade depende de coragem e esforço, de prudência e disciplina e perseverança. Então, lembrando que a sua vontade precisa coragem e esforço, prudência, disciplina e perseverança. Tá? Então, pense a respeito disso. O Gandhi diz assim, você nunca sabe que resultados virão de sua ação, mas se você não fizer nada,
não existirão resultados. Então, agir é importante. Reflita, mas lembre-se de agir. Quando fazemos alguém feliz, nos tornamos a própria felicidade. Que coisa legal! Quando fazemos alguém feliz, nos tornamos a própria felicidade. Faça as suas escolhas e mostre quem você será de fato. Obrigado, um abraço.